Olá, pessoal! Fico feliz que vocês estão aprendendo cada vez mais. Vamos falar do tipo de sujeito, tá bom? O sujeito. O que é sujeito na oração? O sujeito na oração é o elemento ao qual o verbo se refere, ao qual se faz uma declaração. Agora, temos alguns tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, né? Ele é determinado, mas ele está oculto, ele está escondido. Oculto significa escondido, tá bom? Ele está escondido. Gosto muito de brincar. Se eu falo isso, gosto muito de brincar, você logo identifica. Quem gosta de brincar? Eu. Mas eu não estou falando eu gosto muito de brincar. Eu falo gosto muito de brincar. O sujeito ele está oculto, tá bom? Isso é que é sujeito oculto. É simples, é tranquilo, tá bom? Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra, a um só elemento. Pedro viajou. Pedro viajou no carnaval, tá bom? É um sujeito simples. Quem viajou no carnaval? Pedro. Nós aprendemos o alfabeto. Quem aprendeu o alfabeto? Nós. Ele é explícito, ele está ali, ele está sendo mostrado quem é o sujeito e está muito fácil de se ver quem é, entendeu? E ele é simples. Ele não é composto, não são vários sujeitos, é um sujeito só, ele é simples, né? Não significa plural e singular, tá bom? Não confundam. Tá? Por exemplo, aqui a frase está no plural, mas é um sujeito simples. Ó. Os três construíram o projeto. Quem construiu o projeto? Os três. Está dizendo, a frase está sendo explícita. Os três, é um sujeito simples, tá bom? Cuidado para não confundir, porque o fato de estar no plural não significa que seja composto, tá bom? Composto, por exemplo, se fosse assim, ó. Os três alunos, mas os dois professores construíram o projeto. Aí seria um sujeito composto. Os três alunos mais os dois professores, tá bom? Quando você junta dois sujeitos, ok? Dois ou mais sujeitos diferentes. Aí ele é um sujeito composto. Tá? Então vamos voltar aqui no sujeito simples. O humilde aprende mais. O humilde aprende mais. Quem aprende mais? O humilde. Está sendo explícito. O humilde. Tá? Sujeito simples. É provável que ele viaje hoje. Quem que vai viajar hoje? Ele, sujeito simples, ele. É sempre a quem o verbo está se referindo, tá bom? É um núcleo da oração, é o núcleo, o centro da oração, ao que a oração está sendo dita, tá bom? O professor Denner toca também violão. Quem toca também violão? O professor Denner, sujeito simples, tá bom? O professor Denner. Agora, se eu disser assim, ó, o professor Denner e a professora Juliana cantam muito bem. Quem canta muito bem? O professor Denner e a professora Juliana. Então é um sujeito composto. Tem dois sujeitos na oração, tá bom? Ele está sendo composto. Sujeito composto. Vamos entrar no sujeito composto. Aqui, ó. Tá bem claro aqui, ó. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Quem viaja junto todos os anos? O pai e o filho. Então é um sujeito composto. Tem um sujeito que é o pai e outro sujeito que é o filho. São dois núcleos, né? Viajamos, ele e eu, para Cancún. Quem viajou para Cancún? Ele e eu, tá? Os dois sujeitos, tá? Então são sujeito composto, né? Não é bem dois sujeitos, é sujeito composto. Aprendem mais os humildes e os esforçados.
Quem aprendem mais? Quem aprende mais? Os humildes e os esforçados. Sujeito composto. Os humildes e os esforçados, tá bom? Devagarinho a gente vai treinando e vocês vão começando a entender como que funciona o sujeito, tá? Era melhor esquecer o carro novo e viajar para Cancún. Sujeito composto. O carro novo e Cancún. Tem dois núcleos, né? Esquecer é o verbo esquecer e o verbo viajar. Esquecer o quê? O carro. Viajar para onde? Para Cancún. Aí tem claramente dois núcleos a oração, né? Ó, era melhor esquecer o carro novo e viajar para Cancún. Esquecer o quê? O carro. Viajar para onde? Para Cancún. Tem dois núcleos, né? Dois sujeitos. Sujeito oculto. Oculto é aquele sujeito que ele não está explícito na oração, mas ele pode ser determinado, tá? Também vocês vão escutar no sexto ano ser chamado de sujeito elíptico, tá bom? É a mesma coisa, tá? Não muda nada, tá? É sujeito oculto. Gosto de viajar todos os anos. Quem que gosta? Eu gosto, mas a frase ela não diz eu gosto, tá? O eu ele não tá explícito. Tá? Você começa a falar do gosto, não fala eu gosto. Se fosse eu gosto, seria sujeito simples. Como é gosto, não tem o eu, ele está oculto, porque ele não está escrito aqui, não está escrito aqui eu gosto, eu só gosto. Então é assim que vocês vão analisar, tá bom? Adoro andar de bicicleta, sujeito oculto. Quem que adora andar de bicicleta? Eu adoro, tá? Ok? Existem outros exemplos, depois nós vamos devagarinho, vamos vendo. Sujeito indeterminado é aquele que não pode ser determinado. Ele existe, mas nós não sabemos quem é. Ah, estão correndo na calçada. Quem está correndo na calçada? Estão. Quem? Mas quem? Não sei. Estão correndo. Estão correndo. Você não pode determinar. Você não determina. Nós usamos muito isso, né? Estão fazendo barulho lá fora. Estão fazendo barulho lá fora. Quem está fazendo barulho lá fora? Não sei, é indeterminado, é um sujeito, você não determina esse sujeito, não está determinado. Né? Diferente de você falar assim, ó, aqueles rapazes estão fazendo barulho lá fora, aí é um sujeito determinado, é um sujeito simples. Quem está fazendo barulho lá fora? Aqueles rapazes. Agora se eu disser assim, ó, estão fazendo barulho lá fora. Quem está fazendo? Eu não estou falando quem está fazendo. Estão fazendo. Então é um sujeito indeterminado, tá bom? Olha aqui, ó. Anunciaram a morte do prefeito. Quem que anunciou a morte do prefeito? Ah, não sei, anunciaram. Ele está indeterminado, tá bom? Vamos ver outro exemplo de indeterminado aqui, que eu escrevi pouca coisa, né? Assaltaram o banco hoje. Quem assaltou o banco hoje? Não sei, se eu soubesse a polícia já teria pego, né? Assaltaram o banco hoje. Indeterminado, tá bom? Indeterminado. Vou até colocar aqui. Às vezes a gente se confunde um pouco, gente, mas devagarinho com a prática vai ficando fácil, tá bom? Tudo é assim, tudo é prática, né? Tá ok? E tem a oração sem sujeito. Oração sem sujeito é quando se trata de força da natureza, tá bom? Choveu muito ontem, fez frio na madrugada, teve um terremoto, sei lá, teve um terremoto, choveu muito, esses tipos de frases assim, incompletas e sem muita determinação, que são forças da natureza, são chamadas de oração sem sujeito, tá bom? Tem outros exemplos também de oração sem sujeito. Aqui eu fiz alguns exercícios para vocês tentarem identificar o tipo de sujeito. Então, é fácil, ó. Se ele for simples, ele está explícito, ele está lá escrito. Se é eu, se é ele, se é Maria, se é José. Se ele for composto, é porque ele é explícito e tem mais de um núcleo, tá bom? Ele pode ser, não é que está no plural, tá? É que tem, por exemplo, Maria e José fizeram a lição. As crianças estão correndo
no campo de futebol juntamente com os adultos. Quais são os sujeitos? As crianças e os adultos, tá bom? Então é um sujeito composto, tá bom? É isso que é sujeito composto. Oculto é quando o sujeito ele pode ser identificado, mas ele não está escrito, tá bom? Ele não está escrito. Gravei uma videoaula para meus alunos. Quem gravou? Eu gravei, mas eu não falei que fui eu que gravei, eu só falei gravei, tá bom? Então aí ele tá oculto, tá? Indeterminado é quando você vê gravaram uma videoaula muito inteligente. Quem gravou? Não sei, gravaram, ele é indeterminado, tá bom? Tentem fazer, eu fiz 10 frases aqui, tentem fazer, escrevam se é sujeito simples, se ele é composto, oculto ou indeterminado, tá bom? Espero ter sido claro, ok? Desculpem alguma coisa, eu não sou youtuber, tá bom? E não tenho tempo para ficar fazendo vídeos cheio de detalhe, com lousa e tal. Então é só uma videoaula mais para internet mesmo, tá bom? Tchau!